Amigos da Ideia do Jogo, com certeza esse será o último áudio do ano. Eu tenho me perguntado muito se devo continuar com esses áudios, que praticamente pilotaram e comandaram, pelo menos o início do processo de deposição do presidente Ivan de Almeida, né? Porque ele tentou ficar, hein? Se a gente não se une, se as oposições não se unem fortemente, não todas as oposições, né? Porque o presidente eleito não fez nenhuma manifestação, nem nenhum movimento para tirar o atual presidente. Ficou em cima do muro, na arquibancada, como ele costumava fazer nos jogos, tomando sua cervejinha, assistindo a nossa luta incessante para tirar esse louco desse presidente que nós elegemos para o Vitória para o período de 2017 a 2019. E ele pediu afastamento, primeira vez, pediu a segunda, estimulados pelo Conselho e pelo presidente Paulo Catarino, porque eles tinham a certeza, ou a quase certeza, que a bolinha ia entrar e eles iam permanecer no poder. Veja como o Vitória foi instrumento desse jogo podre político que o Vitória ainda está assolado ainda hoje. Eu espero que você, Ricardo, tenha essa dimensão histórica do grave momento que ainda estamos vivendo, porque você herdou um legado que você hoje, na reunião do Conselho, você deve denunciar de forma clara e impessoal, certo? Já que você não fez nenhum movimento, nem você, nem seu grupo, você, Falcão e outros rubro-negros, não fizeram nenhum movimento para fazer oposição a Ivan de Almeida. Você foi até convidado, você esteve até no grupo, certo? Mas, estrategicamente ou não, você queria o poder e o poder está em suas mãos. E agora você é o responsável pelos destinos do Vitória nos próximos 2 anos. E eu quero dizer, Ricardo, que eu já estive com você, depois da eleição, pouca gente sabe, no seu escritório, tive o desprendimento de sair da minha casa e no seu escritório, conversei com o seu vice-presidente eleito agora, conversei com o Roberto, seu diretor, gostei do papo, certo? Aliás, você é bom de papo, certo? Eu gostei do papo, conversamos, pensamos até em traçar uma aliança e ela acabou não acontecendo. Pois eu quero lhe dizer, Ricardo Davi, que ao contrário do que os seus amigos, alguns amigos que você teve que se juntar para ganhar a eleição, não são amigos, né? São gangsters da comunicação da Bahia, que vai deixar você teleguiado, tutelado, durante esses 2 anos, né? Então, tirando esses gangsters da Crônica da Bahia e tirando alguns amigos seus de hábitos, certo? Não muito republicanos, certo? Eu quero lhe dizer que eu estou à sua disposição, estou aqui publicamente para lhe dizer. Você não nega, e sei que você não nega, e reconhece a minha experiência num clube de futebol. E eu quero lhe dizer, como rubro-negro que somos, embora eu seja mais que você, se me permite, tá certo? Eu quero lhe dizer que eu estou à sua disposição, o que você precisar, e tenha certeza que eu não vou divulgar, não vou tornar público, nada disso. Se você quiser me ligar, me trocar uma ideia, a gente conversar, tenha certeza que tudo que acontecer vai ficar a seu critério, né? Você é o presidente do clube e nós, rubro-negros, temos que lhe ajudar. Porque a situação do Vitória, como eu ouvi hoje no áudio de Silvonei Salles, é muito grave. E você tem que parar de ficar em cima do muro, Ricardo, porque você foi apoiado por Agenor e sua turma, e esse conselho que representa muito mal os destinos do Vitória até hoje, certo? Veja que foi esse conselho que absolveu Ivan. Ivan não foi afastado no meio do ano, porque o conselho o absolveu. Você imagine. Então esse conselho, que representa o clube muito mal,
certo? Hoje vai ouvir, eu espero, de Ricardo, uma forte manifestação da gravidade, porque quando o problema é grave, sabe, Ricardo, essa é uma instituição sem fins lucrativos. Você tem que pegar a ajuda de todo mundo, amigo. O Vitória não é mais aquele time pequeno que eu digo a nível de caixa, porque grande ele sempre foi nos olhos e no coração da gente, certo? Mas ele era pequeno a nível de representatividade nacional e era muito menor a nível de representatividade regional. Mas eu quero lhe dizer de que, nesse momento, a pancada é muito forte, porque nenhuma pessoa física consegue mais resolver problemas financeiros de um clube como já resolvemos no passado. E eu tenho alguns testemunhos de como a família Lemos salvou o Vitória em 97, junto com outros rubro-negros. Temos histórias passadas de Benedito, do pai de Alex e de muitos outros rubro-negros que comandavam o Vitória praticamente sozinhos. Hoje não dá mais isso, né? A mídia, a internet chegou e tornou os números incontroláveis. Portanto, eu quero aproveitar esse final de ano para desejar feliz ano novo a todos os nossos ouvintes, que não são só rubro-negros, mas majoritariamente são rubro-negros, para deixar esse desejo de que 2018, embora ainda sob o legado de 2017, porque vocês imaginam, estamos discutindo na internet renovações de contrato. Então, outro dia eu ouvi que o empresário de Bruno, o jovem zagueiro do Vitória, certo? O Vitória não consegue renovar, que ele está pedindo muito alto. Mas sabe por que ele está pedindo muito alto? Porque ele sabe os salários de Fred e de Alan Costa e de Wallace e de outros. O Vitória pagou salários proibitivos para o seu nível orçamentário. E aí o empresário vem e quer enfiar a faca no Vitória. E onde é que está o erro do Vitória? O acerto é de não aceitar. O erro é de ter posto para jogar sem estar com o contrato renovado. Isso é herança da gestão de Agenor e companhia, Simval, o diretor, o Kleber, até meu amigo, tá certo? Aliás, ele jogou já na gestão de Agenor. E por que não renovaram o contrato? Como se pega um garoto de transição sem estar com o seu projeto de carreira definido? Sabe, Ricardo, uma sugestão, certo? Quando se tem um jogador na transição, precisa definir, hoje em arquivo eletrônico, toda a projeção de carreira do atleta, com todos os seus informes, tá certo? Isso o Vitória ia ter, e eu espero que você consiga fazer. Não sei se a mão de obra que você tem é qualificada para isso. Então, o que eu quero dizer é que esses movimentos de renovação, o Vitória vai ter muitas dificuldades, não é? Voltando ao caso David, o torcedor do Vitória precisa separar a crítica da intriga. A intriga não tem fundo de verdade, né? É provocativa, tem o intuito de desagregar, não. Todas as críticas que eu fiz desde o início do ano a Ivan de Almeida e sua turma foram com a verdade. Tudo eu tinha a informação privilegiada que denunciou os contratos do marketing, o empreguismo, que era notório, né? Que, aliás, Ricardo Davi, nós todos estamos esperando a devassa administrativa prometida, certo? Saiu já o diretor de marketing, que é Eduardo Tourinho, que ganhava uma fortuna, passou 2 ou 3 meses no clube, empregado por orientação de Alberto Mascarenhas, não fez nada no Vitória, nem podia fazer, né? Certo? Ganhou o dinheirinho dele e foi embora. Você trocou por Anderson Nunes, soube que é uma boa pessoa, mas nós não estamos aqui para contratar boas pessoas, preciso saber se ele é profissional competente para dirigir um negócio de quase 100 milhões de reais. Então, senhores, o caso David chamou a atenção nossa e nós discorremos sobre ela porque nós conhecemos o mercado, né? Isso o presidente não vai negar.
né? Eu recentemente participei de um projeto no Atlético Paranaense, e esses dois volantes que saíram do Atlético, um foi para o Zenit e outro foi para o Bordeaux, eles foram lançados na minha época. Eram os volantes que fizeram todo o ano de 2016 como titulares e parte de 2015. Esses jogadores foram vendidos, são da mesma idade de David, são volantes, teoricamente uma posição menos valorizada que um atacante. Esses jogadores foram vendidos. Otávio por 7 milhões de euros, 80%, e Hernani falam em 8 milhões de euros, a reportagem russa que eu li fala em 8 milhões, mas eu tenho informações que chegou a 10 milhões. Não importa, que sejam 8 milhões, que daria mais de 25 milhões de reais, entre 25 e 30 milhões, que eu não tenho um câmbio aqui de cabeça, e o Vitória está vendendo o seu principal jogador, o seu principal destaque. Não importa se tem aquele torcedor exigente, porque o Vitória tinha o hábito de valorizar a sua base. Agora o Vitória tem o hábito de desvalorizar a sua base. Está ou não está em franca decadência o nosso clube? Está ou não está em franca regressão o nosso clube? Se ele começa a valorizar a vinda de Escudeiro e não dá muita importância à saída de David. Meu Deus, aonde nós vamos chegar? Esse clube só ganhou uma chance, uma oportunidade de estar hoje na Série A e no mercado, porque um dia nós transformamos a formação, que antes eu chamava de base, na política prioritária do clube. E foi através dessa política prioritária que o Vitória vendeu muitos jogadores para ser construído e para manter seu déficit orçamentário todo ano. Todo ano, senhores, tínhamos déficits orçamentários que variavam de 4 a 6 milhões naquela época, 20 anos atrás. E como é que a gente suportava esses déficits? Como a gente construía centro de treinamento, reformava Barradão, construía concentração, como? Vendendo jogador. Porque quando nós vendemos a SA, as ações da SA para os argentinos, nós pagamos a dívida do clube toda até junho de 2000. Então não dava para pagar a competência, o orçamento, a operação. Tínhamos que vender jogadores. Eu até me arrisco a dizer que se a gente não tivesse vendido jogadores jovens, ainda sem vitrine, mas, modéstia à parte, muito bem vendidos, o Vitória teria sido campeão brasileiro na década de 90. Eu me arvoro a dizer isso, pela qualidade dos atletas que colocamos no mercado. Nós trouxemos Ramon em 94 por Vitória, numa troca com Dida, ainda recebemos uma quantia em dinheiro, acho que 500 mil dólares, e Ramon saiu um ano e meio depois, porque o Vitória precisava de dinheiro, foi vendido por 2 milhões de dólares. Será que se Ramon ficasse no Vitória até 98, 97, junto com Alain Delon, junto com Fernando, será que a gente teria tido uma sorte maior? E Júnior Nagata, que foi vendido em 96, com um ano de brasileiro apenas, 2 anos no máximo, teríamos o melhor lateral do país, jovem à nossa disposição. Rodrigo Chagas, que depois jogou em Corinthians e Cruzeiro, que vendemos para o Bayer Leverkusen. Em um ano ele retornou ao Brasil, foi jogar no Corinthians, se eu não me engano. Será que com esses jogadores nós não teríamos ainda um time melhor do que tivemos em 97, junto com Bebeto, Túlio? Mas essa é a nossa história. Não dava para fazer diferente. Nós não tínhamos de onde tirar dinheiro, certo? E o futebol começou a ficar caro, né? E nós não tínhamos Clube dos 13, não tínhamos dinheiro de televisão. Era uma quantia ridícula todo ano. Então, essa venda de David, que é um jogador formado no clube, comprado à época de Manuel Matos, tá certo? Que comprou num ano X%, depois completou mais 30% ou mais 20%, chegando aos 70%. Eu preciso dizer de que esse é um atacante de características extremamente importantes para o futebol moderno, certo? E precisava ser valorizado. Não pode ser vendido porque o seu empresário articulou tudo para vender. O Vitória aumentou o seu salário e dizem que não aumentou a multa contratual nem o prazo do contrato, né? Herança de quem? De Agenor Gurdilho e sua turma, não é? Então esses jogadores que agora você está vendendo, Ricardo, eu espero que você consiga convencer a nós rubro-negros que você está sendo obrigado a vender, né? Porque essa história de dizer de que ele
não vai renovar 1 ano e meio. Não tem empresário que aguente uma pressão dessa de um clube que tem um jogador 1 ano e meio para terminar o seu contrato sem renovar. Eu não acredito nisso. Eu acho que essa deveria ter sido a iniciativa, sabe, Ricardo? Desculpa a imodéstia, era o que eu faria, certo? Chamava o empresário na sala, amigavelmente, e discutia um projeto de carreira para David, para que ele ficasse no Vitória mais 1 ano. E quem sabe você vendesse até 20% para uma organização esportiva dessa, para fazer um dinheirinho agora, ficasse só com 50%, mas nós tínhamos de usá-lo agora para vender para o exterior, com números que daria ao Vitória, de novo, uma tranquilidade financeira, como os números que foi deixado por Manel Matos e sua equipe. Então, essa venda de David nos chama atenção, né? A gente vê o Bahia vendendo um goleiro, Jean, que aliás foi do Vitória, né? Soube que ele foi liberado do Vitória, imagine. Esse jogador foi vendido ao São Paulo por 10 milhões de reais. Né? Eu achava até que ele valia mais, para o nível de goleiro que ele mostrou esse ano. Mas é um goleiro, e o Bahia é mais fácil substituir um goleiro do que um atacante como o David, né? Então, eu queria chamar a atenção de que essa negociação de David, ela, comparativamente falando, ela é muito ruim. E isso aqui é uma crítica, não é uma intriga, sabe? É preciso que quem estiver à frente do clube esteja preparado para a crítica. Que seja Ivan de Almeida, seja Adenor Gordilho, seja Simval Vieira, seja eu, seja quem quer que seja, se entra no clube e comete desatinos e desmandos, vai ter que sair. Não falam tanto em democracia, não é? Bem, embora eu não esteja enxergando essa democracia toda no clube, quando eu vejo um conselho votar em bloco em cima de uma gestão que ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu torço sinceramente, Ricardo, que você tenha êxito, certo? Conheci seus dois, vamos dizer assim, seus dois pilares, que é o vice-presidente, acho que é Francisco, e empresário de sucesso na Bahia, e conheci Roberto, uma pessoa extremamente educada e deve ser preparada juridicamente, que está lhe dando suporte. Eu espero que você consiga tirar o Vitória dessa situação que você não colocou, certo? Mas se você não souber negociar, certo? Você vai manter o Vitória nessa situação, porque você está recebendo menos por David do que Agenor e sua turma, Ivan de Almeida e Sival, contrataram Cleito Xavier. Quer dizer, nós estamos, como me disse hoje o rubro-negro Luiz Henrique, nós estamos entregando a esperança para receber o quê? Não é? Recebemos Cleito Xavier, né? Então, não conseguimos com esse negócio pagar o contrato de Cleito Xavier. Portanto, não é esse recurso que vai resolver o problema do Vitória. E outra coisa, essa história de que na reunião do conselho hoje você não teve tempo para fazer orçamento, desculpe, eu não posso concordar. Porque orçamento é competência. Ele não tem nada a ver com o caixa anterior, né? Ele não tem nada a ver com exercícios passados, né? Exercício passado é regime de caixa. E o Estatuto do Vitória estabelece regime de competência. É o orçamento líquido do que você tem de receita líquida e do que você tem de despesa contratada, certo? Você não precisa de fazer análise de caixa, que eu acho que isso não daria tempo. Eu acho que é isso que você quer colocar, mas isso não é o que o Estatuto está lhe obrigando e lhe exigindo que você entregue hoje, certo? O orçamento. O orçamento é competência, certo? Já deve estar pronto no Vitória, porque todo mundo sabe a folha do Vitória contratada para 2018, todo mundo sabe os encargos, todo mundo sabe a dívida do Profut, que aumentou incrivelmente a partir do final desse ano. E isso vai comprometer o caixa do Vitória. Isso tem que estar no orçamento, porque a receita é despesa fixa, não é? Então eu acho que não se justifica, mas eu espero que você traga informações boas para o Conselho do Vitória
e que a gente saia da reunião, certo? Eu não vou estar presente, né? Porque eu não quis falar isso durante a campanha, mas o senhor Otávio, que ainda está no jurídico do Vitória, com o apoio do seu chefe Augusto Vasconcelos, eles se permitiram, certo? Imagine, eu estou tratando de uma expulsão do Conselho do Vitória a mim, feita há 12 anos atrás, se eu não estou enganado, ou 11 anos atrás, certo? De forma absolutamente injustificável e ilegal, porque o Estatuto do Vitória da época não previa expulsão, nem de conselheiro comum, muito menos de conselheiro nato, vitalício. Mas eu tive que a Justiça tinha ganho para a eleição de 2016, mas graças a um artifício de Raimundo Viana, o prazo de defesa ficou em suspenso, e com esse prazo de recurso, o senhor Augusto Vasconcelos e o senhor Otávio resolveram entrar com apelação. Agora, que apelação? Apelação política, né? Não me querem no conselho. Imagine, a instituição pertence a vocês, certo? E não me querem no conselho por quê? Porque eu faço mal ao Vitória? O caso de Edinho, eu fiz mal ao Vitória, não é? A construção do clube todo, a gente fez mal ao Vitória, que eu participei junto com outros grandes rubro-negros, os títulos conquistados. Então, vejam, senhores, como estamos apodrecidos dentro da instituição desde a entrada dessas figuras andrajosas, certo? E que precisam ser expurgadas do clube, Ricardo. E você tem que ser homem, macho, para saber separar o joio do trigo nesse momento, e você terá o apoio de toda a família rubro-negra. Um abraço e feliz ano novo para todos.